Vamos falar de coisa boa? Filosofia, Aristóteles, lógica? Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuamos no Aristóteles, mas vamos mudar de assunto. Vamos falar sobre lógica. Não vou me aprofundar muito nos exercícios e na prática da lógica, porque vocês já tiveram isso bastante com a Frânio e isso demandaria um monte de tempo e atividades que a gente não tem como executar agora na modalidade à distância. Então vou falar por cima qual que é o sentido do Aristóteles ter desenvolvido a lógica. Então vamos começar por esse exemplo que está aqui na tela de vocês, tem os 5 frases. Tiago é um ser humano. Tiago é professor. O Japão é longe. Filosofia é chata. O cérebro é um músculo. O que essas frases têm em comum? É fácil de perceber, elas têm o verbo ser. Conjugado, todos aqui têm a mesma conjugação, é o presente do indicativo, a terceira pessoa do singular, seja o Tiago, o Japão, filosofia ou cérebro. Então, o Aristóteles, ele se dedicou bastante a entender o que significa ser. Uma questão, por exemplo, pegar uma dessas frases. Tiago é professor. Vamos esquecer o Tiago, vamos esquecer professor. O que significa ser? Essa é uma questão que o Aristóteles desenvolveu bastante num livro chamado Metafísica. Eu já falei sobre isso lá na aula 6.5 sobre a ontologia. Nesse livro também, ele aponta uma coisa importante para a gente. Quando a gente fala que uma coisa é, nem sempre a gente está falando da essência dessa coisa. Então, lembra, para o Platão, o que uma coisa é a sua essência, que a gente descobre que é uma ideia que só o pensamento vai alcançar lá no mundo das ideias. Mas o Aristóteles já tinha falado, a gente viu nas aulas anteriores, o ser se diz de muitas formas. Então, dizer que eu sou professor, que o Japão é longe, que filosofia é chata, o cérebro é um músculo, tem significados diferentes para o verbo ser também. Num caso, diz respeito a uma situação da minha profissão, ser professor, que pode ou não mudar. O Japão ser longe é uma relação espacial do Japão com o Brasil. Se a gente estivesse na China, teria que escrever o Japão é perto. Filosofia é chata, é uma opinião, não quer dizer a essência da filosofia. O cérebro é um músculo, é um agrupamento entre os órgãos do corpo humano. Então, o próprio verbo ser, ele tem muitos significados. Nem sempre eles dizem respeito à essência do sujeito da frase. Então, o Aristóteles, nesse livro Metafísica, ele vai falar, existem categorias, agrupamentos que a gente pode falar para distribuir o verbo ser. Uma categoria diz respeito à essência, outra diz respeito ao espaço, outra diz respeito ao tempo, outra diz respeito a relações, do tipo Tiago é irmão de Adriano, Adriano é irmão de Tiago, e daí por diante. Categorias a gente também poderia dizer são modos de predicação. Estou falando que um sujeito é um predicado, na estrutura clássica das frases, também na língua portuguesa. Mas existem várias formas de dizer o que o sujeito é, várias categorias: espaço, tempo, lugar, relação, essência. Então existem várias formas de fazer predicações. E aí o Aristóteles separa essas predicações, esses modos de falar do sujeito da frase, em categorias, em grupos, agrupamentos. O que ele guarda, o que ele percebe que tem em comum? Essa estrutura, uma coisa é uma coisa, algo é algo, ou sujeito é predicado, para a gente lembrar das nossas aulas de língua portuguesa. Então a lógica começa por aí, para entender que as frases têm algum sentido, ou alguns sentidos possíveis. O ser se diz de muitas formas. Aproveitando essa frase, o ser se diz de muitas formas, vamos tirar agora a ênfase do ser e vou colocar a ênfase no dizer. O ser se diz de muitas formas. Então a gente fala sobre o ser, a gente fala sobre o que as coisas são. E vamos lembrar que falar era essencial para a filosofia. O Sócrates falou, a filosofia se faz conversando, dialogando. A própria palavra diálogo tem o dizer na sua constituição.
Diálogo quer dizer duas vozes, duas falas. Dois logos, diálogos. E logos a gente já viu algumas vezes, se vocês não se lembram, vão relembrar agora, é essa palavra grega que quer dizer tudo isso ao mesmo tempo. Fala, razão, discurso, pensamento, ciência. É a fala organizada racionalmente. Então, o ser se diz de muitas formas, então o ser pode ser dito racionalmente de muitas formas. Mas a gente também fala muita besteira. Isso é importante de lembrar. No nosso uso cotidiano da língua, a gente fala coisas verdadeiras e coisas falsas, coisas erradas, coisas que não têm muito sentido. Então, o que o Aristóteles chama a atenção? A gente precisa conhecer a nossa própria habilidade de dizer as coisas, para a gente poder dizer o que é verdadeiro e dizer o que é falso e saber o que é verdadeiro e o que é falso nas coisas que são ditas. Então, esse estudo do dizer, esse estudo do logos, é a lógica. Para Aristóteles, a lógica não é nenhuma ciência. A lógica é um instrumento para as ciências. Então, no desenvolvimento das ciências, eu preciso da lógica para não dizer besteira, para poder dizer coisas verdadeiras, coisas válidas e desenvolver a ciência em novos conhecimentos. Então, ele vai partir dessa estrutura sujeito é predicado. Por exemplo, Tiago é professor, Japão é longe, parede é branca, hoje é quinta-feira, e daí por diante. Isso ele resume numa forma, ou numa fórmula. Sujeito é predicado, S é P. E aí o sujeito e o predicado, como eu acabei de dar os exemplos, podem ser substituídos por muitas coisas. E aí nesse exemplo a gente tem uma afirmação, sujeito é predicado, Tiago é professor. Eu também posso ter uma negação. Tiago não é astronauta, o cérebro não é um osso, o Japão não é um país da África, e todas as outras frases. Antes mesmo de saber se elas são verdadeiras ou falsas, eu posso criar afirmações e negações. Só para afinar então os conceitos. Frase é um termo que a gente usa no estudo de língua, linguística, na língua portuguesa, na aula de letras, por assim dizer. Na filosofia, a gente não fala frase, a gente fala proposição. Então, eu dizer, sujeito é predicado, Tiago é professor, Tiago não é padeiro, isso são proposições. Enquanto eu estou pensando, aí são juízos, como se minha mente fosse um tribunal e eu estivesse decidindo, sentenciando. Por isso que a gente também na língua portuguesa usa a expressão sentença. Essa sentença é verdadeira ou falsa? Porque eu fiz um juízo, O juiz é aquele cara que recebe as informações e dá sentenças, ou dá juízos. Mas vamos voltar. Se eu falo na filosofia, se eu escrevo, eu tenho a proposição. Enquanto eu penso, eu tenho um juízo. Então a lógica do Aristóteles vai estudar essas fórmulas. S é P, ou S é não P. Sujeito é predicado, sujeito não é predicado. E aí existem algumas variações, do tipo uma afirmação universal. Todo professor é bem pago. Então é universal porque diz respeito a todo sujeito. O sujeito é professor, mas eu estou falando de todos os professores possíveis existentes. Eles têm essa predicação. É bem pago. Então fica aqui, você sabe que essa afirmação é falsa, mas ela é uma afirmação. Ou uma negativa universal. Todo S não é P. Todo professor não é bem pago. Verdade. Mas a gente não fala assim, todo não é. A gente fala nenhum. Nenhum professor é bem pago. É mais fácil dizer isso. É uma negativa universal. Porque de todos os professores, todos eles estão fora do grupo das pessoas bem pagas. A gente tem afirmativas particulares. Alguns professores são bem pagos. Ou negativas particulares. Alguns professores não são bem pagos. E dentro dessas particulares a gente pode individualizar. Tiago é bem pago. Tiago não é bem pago. Mas dentro das regras do jogo é igual às particulares. Ou vale para todo mundo ou para ninguém, são as universais. Para todo mundo, afirmativa, para ninguém, negativa. Ou vale para alguns, afirmativa particular, melhor dizendo, ou não vale para alguns, afirmativa, negativa particular.
além de estudar cada fórmula dessa, então, por exemplo, uma frase, Tiago é professor, Japão é longe, e daí por diante, Aristóteles precisa estudar a relação entre as frases. Porque a relação, ou melhor dizendo, a relação entre as proposições. Porque a relação entre as proposições é o raciocínio, é a argumentação. Se eu posso tirar conclusões a partir de proposições que eu já conheço, eu tenho um silogismo, que é uma fórmula de fórmulas, né? Ou melhor, uma fórmula entre formas. Aí a gente tem esse exemplo que é o mais clássico da história da filosofia. Todo homem é mortal. Essa é uma frase, uma afirmação universal. Então, a segunda proposição, Sócrates é homem. Conclusão, mesmo que eu nunca tenha visto Sócrates, não sei se ele já nasceu, se ele já morreu, se ele está vivo ou não, eu tenho certeza que Sócrates é mortal. Então, da relação entre as frases, eu chego a uma conclusão que eu não conhecia anteriormente. Nessa fórmula, esse tipo de cálculo entre proposições, esse cálculo recebe o nome de silogismo, e as duas primeiras são premissas, são coisas que eu preciso conhecer antes. E a terceira, que está abaixo do risco, né, como se fosse uma conta matemática, é a conclusão, que é um conhecimento novo ao qual eu cheguei. Outro exemplo de silogismo. O cérebro é um músculo. Eu tenho muitos músculos, portanto, eu tenho muitos cérebros. Então, eu tenho duas premissas verdadeiras. O cérebro, sim, é um músculo. Sim, é verdade que eu tenho muitos músculos, mas a minha conclusão é falsa. Não é verdade que eu tenho muitos cérebros, porque eu tenho muitos músculos. O que isso aponta? Que mesmo a partir de conhecimentos verdadeiros, eu posso chegar a conclusões falsas, conclusões inválidas. E é para isso, então, que Aristóteles vai desenvolver o estudo da lógica. Quais conclusões são válidas? Quais caminhos de relação entre proposições me levam a novos conhecimentos válidos e posso desenvolver a ciência? E quais são inválidos, não permitem, não posso afirmar aquelas coisas, eu vou afirmar coisas inválidas, coisas falsas e vou propor para o mundo um conhecimento que não é verdadeiro. Então eu não tenho responsabilidade nenhuma. Os cientistas têm responsabilidade de apresentar verdades e conhecimentos verdadeiros. Para isso, o conhecimento da lógica é tão importante. E aí, só para terminar, né, nesse desenho, a gente tem o sujeito e o predicado, né, S é P. Mas como eu tenho três frases, para eu chegar numa conclusão válida, eu preciso passar por um terceiro elemento. Né? Então, como é que eu sei qual é esse terceiro elemento? Então, eu olho sempre o sujeito e o predicado, que eu quero saber se são verdadeiros, são sempre o sujeito e o predicado da conclusão. Porque eu quero saber se minha conclusão é verdadeira, se minha conclusão é válida. As premissas eu pressuponho que são verdadeiras. Então, no primeiro exemplo, todo homem é mortal e Sócrates é homem, quem é o sujeito? O sujeito é o Sócrates e o predicado é qual? Ser mortal, é mortal. Aí eu volto para as premissas. Tem um outro elemento. Qual que é o outro elemento? É o homem. Como é que o Aristóteles chama isso de termo médio? Porque é através do termo médio que a gente pode chegar do sujeito ao predicado. Né? Nas frases iniciais eu não sei se Sócrates é mortal, eu sei que Sócrates é homem. Então, o homem é o termo médio, ele faz a mediação. O Sócrates chega à mortalidade mediante, através de ser homem. Então, o homem faz a mediação, é um termo médio. No segundo exemplo, que a gente sabe que está errado. Eu parto de uma premissa verdadeira, o cérebro é um músculo, e de outra premissa, outra proposição verdadeira, eu tenho muitos músculos. E concluo que, portanto, eu tenho muitos cérebros. Nessa conclusão, quem é o sujeito? Eu. Qual que é o predicado? Ter muitos cérebros. Eu tenho muitos cérebros. Como eu cheguei, até ter muitos cérebros? Através do músculo, porque o cérebro é um músculo e eu tenho muitos músculos. Então, nessa estrutura, o músculo é o termo médio, ele que faz a mediação. É mediante os músculos que eu digo que tenho muitos cérebros. Mas aí eu estou dizendo errado, como vocês sabem muito bem. E aí a piada fácil é quem chega a alguma conclusão através dos músculos sempre vai chegar a uma conclusão errada. Os silogismos, esses cálculos, eles
raciocínios, eles podem ser válidos, inválidos ou inconclusivos. Vai depender da organização dos tipos de premissas e como elas estão distribuídas até chegar na conclusão. E é por isso que a lógica do Aristóteles é conhecida como uma lógica formal. Porque independentemente do que está escrito na premissa, independentemente do conteúdo, a conclusão pode ou não ser verdadeira. Então ele está mais preocupado com a forma do silogismo do que com o conteúdo do silogismo quando ele estuda a lógica. Por quê? Porque os conteúdos vão ser dados pela ciência. Na biologia você vai ter algum silogismo, na arquitetura você vai ter outro, na geografia vai ter outro e daí por diante. Então a gente pode ver nesse exemplo como a forma está correta independente do conteúdo. Todo cachorro tem 4 patas. Tiago é um cachorro, portanto Tiago tem 4 patas. Logicamente, formalmente, esse argumento é válido. Materialmente não é. Por quê? Porque eu não sou o cachorro. Se alguém disser para mim que eu sou o cachorro, está me xingando. Não quer dizer que eu sou literalmente um cachorro, que eu sou de verdade um cachorro. Entendeu? É isso que precisa estar claro quando se diz que a lógica é formal para Aristóteles. Porque nesse estudo de lógica ele está estudando apenas um instrumento, a relação formal entre certos tipos de premissa e certas conclusões a que a gente pode chegar quando a gente for estudar de fato as ciências. Quando o silogismo não é válido, a gente tem uma falácia. Então, aquilo que parece ser um raciocínio válido com uma conclusão válida, mas não é. Por exemplo, o caso que eu dei agora há pouco. É uma falácia, porque o sentido de cachorro mudou de uma premissa para outra. Na primeira premissa, todo cachorro tem 4 patas, eu tenho uma descrição de um animal. Na segunda premissa, eu tenho um xingamento. Então, a palavra cachorro está falando de coisas diferentes. Não tem como eu tirar uma conclusão válida, de verdade. Aqui tem um outro elemento, um outro exemplo de falácia. Primeira premissa, todo ato violento é condenável. Segunda premissa, muitos homens cometem atos violentos. Conclusão, todos os homens são condenáveis. Então, qual que é o erro dessa argumentação? Qual que é a falácia? Eu extrapolei, porque a minha premissa falava em muitos homens, e eu concluo de todos os homens. Então, isso é uma generalização. Pode dizer que muitos homens cometem atos violentos, o que não quer dizer que todos os homens sejam condenáveis. E aí você tem toda uma lista de vários tipos de falácia, alguns até escapam da forma do silogismo. Eu tenho certeza que vocês já viram isso lá com o Afrânio, nem vale a pena ficar elencando aqui para a nossa revisão de lógica. Por que que o Aristóteles desenvolveu a lógica? Porque já que a gente pode dizer o ser de várias formas, vamos ver quais formas a gente pode realmente dizer com validade, com certeza, com conhecimento e nos ajudar a conhecer mais o mundo e levar a ciência adiante. Então a lógica é um instrumento da ciência, onde que a lógica está mais bem desenvolvida nos trabalhos do Aristóteles, num livro chamado Organon, que em grego quer dizer instrumentos. Essa palavra a gente tem até hoje, a gente tem a palavra órgãos, como o rim, o pulmão, são como instrumentos do nosso corpo para poder existir bem e cada vez melhor. Se você gostou, clica no joinha, aperta o sininho para receber notificações.